Os principais motivos que me levaram a desistir da veterinária. Eu me chamo Cássia, tenho 28 anos, trabalhei por quase 8 anos da minha vida como enfermeira veterinária, pois eu fiz o curso técnico em veterinária e tinha o grande objetivo de ser veterinária um dia. Mas foi trabalhando na área que eu vi a verdade da profissão veterinária. Por mais que eu tenha trabalhado em várias áreas da veterinária, a minha maior experiência, tanto que era o que eu queria seguir para minha vida, era trabalhando em hospitais, trabalhar com cachorro, com gatinho, fazer cirurgias, internação. Então, a minha maior experiência é em hospital veterinário. Então, um pouquinho da minha vivência como auxiliar veterinária e vendo a rotina dos veterinários, tudo do meu ponto de vista. Esse aqui é o Batata, minha vida, da mamãezinha, meu filho, minha razão de tudo. Então, o primeiro ponto é a baixa remuneração salarial. Sempre quando eu toco nesse ponto, numa conversa, tá? Quando eu tô conhecendo alguém novo no trabalho, pergunta sobre minha vida, e aí eu entro nesse assunto, que é sobre o salário dos veterinários, sempre a pessoa fica, não, impossível. Eu levei o meu bichinho no hospital esses dias, eu gastei quase R$ 500. Ele tava só com não sei o que, eu gastei R$ 800? Não, como assim? O veterinário não ganha bem. É que as pessoas associam muito o médico com o médico veterinário. Mas assim, uma é hipervalorizada e a outra é totalmente desvalorizada. Então, se você levou seu bichinho no veterinário e você gastou R$ 500 no tratamento, seja lá o que ele tenha feito, pode ter certeza que se foi R$ 50 pro bolso do veterinário, foi muito. Aqueles R$ 500, ele foi pro bolso do dono do hospital veterinário. Ponto final. Sou daqui de São Paulo. E aqui em São Paulo, que é uma das capitais que tem um dos salários melhores, né? Porque é Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, né? As que têm os salários melhores. Aqui em São Paulo, um plantão de 12 horas de um veterinário é no máximo R$ 250. O plantão de um médico clínico é R$ 2.000, quando até mais. Então é muito gritante essa diferença salarial. E tem quem diga, não é nem tem quem diga, porque eu sou uma dessas pessoas que vende a opinião de que dinheiro não é tudo. Mas vocês vão entender. Ainda comparando com o médico, um plantão de um médico clínico num hospital, o médico, ele não trabalha sozinho. Por exemplo, chega uma emergência para o médico de gente. Ele vai avaliar ali o paciente, ele vai fazer as primeiras manobras, ele tem uma equipe completa, no mínimo ele vai ter uns 3 enfermeiros para auxiliarem ele, vai ter outros médicos. Se precisar, por exemplo, fazer uma radiografia, vai ter a equipe de radiografia para fazer isso. Se ele precisa transferir, ele vai ter uma equipe. O veterinário não. O veterinário no hospital é só ele. Ele e o auxiliar. Então, chegou uma emergência no hospital veterinário. É o veterinário que vai avaliar ali aquela situação. Se precisa fazer uma radiografia, se precisa fazer um ultrassom, é o veterinário que vai ali fazer. É ele sozinho. E aí tem situações que ali... E quando foi que concordaram com isso? O veterinário ia ter que fazer tudo, o médico não ter que fazer tudo, porque o médico ele tem uma equipe completa, e assim o veterinário receber menos. Só porque, teoricamente, a vida que o veterinário salva importa menos do que a vida do ser humano? Durante todo esse tempo trabalhando, eu sempre questionei e até hoje eu não entendo o porquê dessa desvalorização salarial que o veterinário sofre. E o veterinário sofre com isso, consequentemente, o auxiliar sofre também. E aí entra também até o valor da faculdade, porque as faculdades mais caras do Brasil, em primeiro lugar, é medicina, em segundo lugar, é medicina veterinária. Aí a conta não fecha. Como que a segunda faculdade mais cara, o profissional, quando se forma, ele recebe no máximo R$ 250 por 12 horas trabalhadas. Não bate. E outro ponto que me fez refletir bastante durante todo esse tempo foi o desgaste emocional que o profissional na veterinária sofre. Porque
Tem muitos casos absurdos de maus tratos, muitos casos de negligência. Tem tutores que deixam o animal definhar em casa e aí depois, quando já vê que já tá quase indo, aí decide levar no veterinário. Como se o veterinário fosse um santo para fazer um milagre e aquele animal voltar. Assim, por que não levou o bichinho no começo? Muito tutor maluco que quer que o veterinário tenha bola de cristal, porque o animal chega com tais sintomas. O veterinário fala, tem que fazer exame isso, exame aquilo. Porque como que ele vai saber que o animal está sentindo? Gente, ele estudou a medicina veterinária, ele não estudou a espiritualidade para ele se conectar e saber o que tem dentro do animal. Então, para conseguir conduzir um tratamento, precisa fazer exames. E aí, muitos tutores acham isso um absurdo. Acham que todo esse dinheiro do exame vai todinho pro bolso do veterinário. Eu vou sempre frisar na rotina de hospital, no veterinário clínico de hospital. O veterinário especialista é um veterinário que consegue ter uma vida um pouquinho melhor, consegue ter um pouquinho de estabilidade, um pouco de saúde mental, e é um desgaste emocional de ter que ficar escolhendo para qual animal você vai dar mais atenção. Você tá num plantão, tem 5 animais internados. 4 deles estão com diarreia, algo bobo. E um é o mais grave, tá? Por exemplo, com efusão pleural. Então, ele não tá respirando bem, tá ali no oxigênio, você tem que ficar ali se doando para ele. Tá no plantão? Só você de veterinário e o seu auxiliar veterinário. E tá, tem 5 animais internados. Chegou uma emergência, um animal atropelado. E você tá ali com um que já está correndo risco, que já está internado. Só que você tem que salvar o animal atropelado. Então você larga ele ali, orando, pedindo para Deus que ele continue ali respirando até você voltar. E você vai salvar o animal que acabou de ser atropelado. E aí, você tá nesse animal que foi atropelado, você precisa ir para outro andar do hospital para fazer um ultrassom, para ver se rompeu algum órgão. Então, é difícil conseguir desenhar o quanto é desgastante emocionalmente. E aí acontece de você voltar com esse animal que acabou de internar. Aí você viu que não foi nada grave, você voltou, aquele animalzinho que você deixou ali no oxigênio parou. E não tinha ninguém para salvar ele. Então, o profissional se culpa, é desgastante, é revoltante, por que o dono do hospital não contrata mais veterinários? Por que o dono do hospital não contrata mais profissionais para realmente dar aquela atenção, aquele cuidado que cada animal merece, único e exclusivamente? Então, esse é o segundo ponto, esse desgaste emocional. Eu já sou uma pessoa que eu nunca fui muito bem da cabeça, porque eu sim trato essas criaturas aqui como se fosse meu filho. Para mim, os animais têm um peso maior do que o ser humano, porque eles são puros, eles não têm maldade no coração, eles não guardam rancor. Então, eu vivendo como enfermeira, eu já sofria bastante, eu sabia que se eu entrasse de cabeça na veterinária, provavelmente eu nem estaria mais aqui, porque eu ia bilular da cabeça. E o terceiro ponto é essa baixa valorização profissional, porque tratam o profissional veterinário como alguém fofinho. Então, é consultinha de graça, é as famosas olhadinhas. Ninguém valoriza o seu trabalho, principalmente pessoas conhecidas, mas até mesmo pessoas que você acabou de conhecer. Se você acabou de conhecer alguém, você é veterinário, e você mencionou que você é veterinário, automaticamente, nossa, o meu cachorro todo dia vomita. O que deve ser? Ele não trata que você é um profissional, que você precisa ver o animal, você precisa tocar o animal, você precisa fazer exame. Ele trata como se, o que pode ser? Me dá uma dica aí. Então é bem triste essa desvalorização, porque ninguém te trata como realmente um profissional. E aí você se sente, o tempo vai passando e você se sente cada vez mais frustrado. Você não se sente um profissional de verdade. Você é como se fosse eu sou médico de mentirinha, sou médico de cachorro, lambeijos. Então, a sociedade desvaloriza o veterinário. Então, esses foram os 3 motivos que me fizeram ver que não era pra mim, que provavelmente se eu tivesse feito por um tempo. Então, esses são os motivos que me fizeram refletir. Eu fui vendo a realidade,
que é muito diferente do que as pessoas imaginam que seja. E aí fez eu mudar a rota. A medicina veterinária ainda existe dentro do meu coração, tanto que eu continuo trabalhando com os animais. Eu, mesmo hoje estando em outra área, vira e mexe eu pego plantão. Eu fiquei aqui falando mal dos plantões, mas vira e mexe eu pego o plantão exatamente para ter esse contato com os animais. Eu tenho o sonho no meu coração de um dia ter o meu próprio hospital veterinário, uma creche veterinária, mas vou fazer totalmente diferente do que eu vi, do que eu vivenciei. Eu vou revolucionar a veterinária. Deixa o tempo passar, deixa as coisas se alinharem, deixa entrar dinheiro para conseguir investir. E vou fazer totalmente diferente do que eu vi. Passar na cara da sociedade o quanto o profissional veterinário é importante. Pretendo fazer mais vídeos por aqui, contando como que era a rotina como enfermeira veterinária, contando alguns casos e o que mais vocês quiserem saber. E é isso. Fiquem com Deus e um super beijo. Do minhoco da mamãe.